americana. Desde 1980, os Estados Unidos têm uma lei que dá total liberdade para os jovens inscreverem-se no serviço de recrutamento militar. Explico. Desde 1980 há uma lei que diz o seguinte: jovens de 18 a 26 anos podem se inscrever no sistema de alistamento militar se quiserem. Se não quiserem, não é preciso. Bem, essa lei vigorou até ontem, porque ontem a Câmara modificou um artigo importante dessa lei, que agora torna obrigatório a inscrição no serviço de alistamento militar de jovens entre 18 aninhos e 26 aninhos. Isso não quer dizer convocação obrigatória para o serviço militar, mas inscrição obrigatória, o que era livre, agora já não é. Então, se a inscrição é obrigatória, isso quer dizer que o Departamento de Defesa tem total poder para convocar quem quiser, a hora que quiser, porque ninguém ficará de fora da inscrição. Estando de posse desse documento, desse relatório com os nomes de todos os inscritos, o Departamento de Defesa pode buscá-los obrigatoriamente em necessidade. É basicamente essa a modificação da lei. Só que tem um detalhe: na votação de ontem, algo muito polêmico ficou meio que escondido, exceto por algumas pessoas que gritaram alto no microfone lá da Câmara, como Marjorie Taylor Greene, a republicana considerada de extremíssima direita, republicana da Geórgia. Ela descobriu que havia embutido nesta nova proposta de modificação da lei, que foi aprovada, repito, uma armadilha. Porque, vejam só, o argumento parece bastante simples. Uma vez que o governo torne obrigatório a inscrição para alistamento no serviço militar, isso significa que, daqui para frente, de 2025 em diante, os Estados Unidos podem ter um contingente muito maior de alistados, ou melhor, de recrutas, do que agora. E isso quer dizer, claro, que o departamento precisará de mais verba, prevendo que as Forças Armadas ficarão maiores, entenderam, né? Claro, parece bastante óbvio. E aí, segundo Marjorie Taylor Greene, é que estava a armadilha. Mais grana para quê exatamente? Bem, quem deu o furo, quer dizer, não é um furo porque, claro, foi uma votação pública, todo mundo está sabendo, mas quem deu ênfase a essa notícia, que hoje não é nem sequer nota de rodapé nos grandes veículos, foi o Gateway Pundit, que disse o seguinte: a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem, sexta-feira, uma emenda de alteração na Lei de Autorização de Defesa Nacional, chamada NDAA, para o ano fiscal de 2025. A alteração na lei, a alteração HR, da lei HR 8070, registrará automaticamente todos os residentes americanos, todos os residentes dos Estados Unidos, do sexo masculino em idade de recrutamento do serviço seletivo, para um possível recrutamento militar, com base em informações de outros bancos de dados federais. Os bancos de dados, então, passarão as informações para o Departamento de Defesa, uma vez que for implantado, então, a obrigatoriedade da inscrição. Serão milhões de nomes, esses nomes estarão num dado que será imediatamente fornecido ao Departamento de Defesa. A proposta de registro automático foi iniciada pelo Sistema de Serviço Seletivo, SSS, como parte de sua solicitação de orçamento anual do Congresso. Aqui eu preciso fazer uma observação. A inscrição, pelo que diz a lei, será automática, ou seja, você não precisa necessariamente se inscrever. Tendo de 18 a 26 anos, você já estará automaticamente inscrito para o sistema de recrutamento militar. Segue o texto do Gateway Pundit. O novo projeto de lei alterado afirma o seguinte: preste atenção. Salvo o dispositivo em contrário nesse título, todo cidadão do sexo masculino dos Estados Unidos e qualquer outra pessoa do sexo masculino residente nos Estados Unidos, entre as idades de 18 e 26 anos, será automaticamente registrado sob lei do direito do sistema de serviço seletivo. Outro ponto: esta seção não se aplicará a qualquer estrangeiro legalmente admitido nos Estados Unidos como um não imigrante, sob a seção 101 da Lei de Imigração e Nacionalidade, enquanto ele continuar a manter um status legal de não imigrante nos Estados Unidos. Então não é para todo mundo que está lá nos Estados Unidos. Ei, você está legal nos Estados Unidos? Não. Então tudo bem, você não estará automaticamente inscrito para o recrutamento do serviço militar. Mas e se você é estrangeiro e está lá como refugiado e, enfim, está legalmente nos Estados Unidos e estiver entre 18 e 26 anos, poderá ser convocado? Poderá. Essa é a questão. Aliás, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Para terminar, o projeto de lei foi aprovado na Câmara com 217 votos contra 199. Dos 217 votos a favor, claro, votos bipartidários, os dois grandes partidos, né? Republicanos e democratas. A legislação agora segue para o Senado para posterior deliberação. Em uma postagem no X, a deputada Greene, a Marjorie Taylor Greene, defendeu a sua decisão de votar não ao projeto da seguinte forma, o que ela escreveu no X. Hoje não votei ao NDAA. Embora houvesse muitas coisas boas no projeto de lei, ela ainda atribui os 300 milhões de dólares anuais à iniciativa de associação à segurança da Ucrânia, que é usada para financiar a guerra.
Oponho-me veementemente à guerra na Ucrânia e não creio que o financiamento de uma guerra estrangeira deva ser um requisito de financiamento anual obrigatório na nossa lei de financiamento militar dos Estados Unidos. A Câmara também aprovou uma medida que registra automaticamente homens de 18 a 26 anos para serviço seletivo como parte do NDAA. Acho que todos sabemos onde isso pode levar. Ela está sugerindo aí que, claro, os Estados Unidos também, por estarem prevendo uma guerra contra a Rússia e China, precisam de todo o contingente militar possível e necessário. E ela é, então, como ela mesma diz, absolutamente contrária a isso. Porém, vejam só, ela também fez alusão a essa armadilha que está dentro do projeto de lei que agora vai ao Senado. Dentro do projeto de lei, ele autoriza o financiamento para um programa do Departamento de Defesa chamado Defense Security Cooperation Agency, cuja sigla é DSCA. Dentro desse programa, a administração Biden solicita explicitamente 300 milhões de dólares em financiamento para a iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia. Ou seja, veio tudo no mesmo pacote. Precisamos de gente para servir as Forças Armadas e precisamos também de muito dinheiro. E aí, então, ela mostra o documento onde fica claro que 300 milhões de mangarotes seriam automaticamente destinados à Ucrânia. Ela diz, você pode ver isso por si mesmo. Essa captura de tela vem diretamente do projeto de lei e diretamente do site do Departamento de Defesa de Biden. É tudo um jogo de fachada. Eles mentem, trapaceiam e roubam o seu dinheiro e o enviam diretamente para a Ucrânia, termina ela dizendo. Agora, vejam que interessante esta outra notícia publicada pelo Sentinel Independent. Diz o seguinte, publicada hoje, presta atenção. Biden planeja legalizar estrangeiros ilegais que moram no país há 10 anos e são casados com cidadãos norte-americanos. O presidente autoritário está criando leis a partir da Casa Branca por razões nefastas e está claramente infringindo a lei, porque ele não está lá para criar leis, não é mesmo? Ele está lá para executá-las. Biden deveria sofrer impeachment imediatamente. Ele está ridiculamente rotulando essa ação violadora da lei como uma política. Um programa que está sendo desenvolvido por funcionários da Casa Branca oferecerá autorizações de trabalho e proteção de deportação a estrangeiros ilegais casados com cidadãos norte-americanos aqui durante 10 anos. A proposta também abriria um caminho para o estatuto legal permanente e a cidadania dos Estados Unidos para alguns. E aqui eu pergunto, esses alguns teriam coincidentemente idade entre 18 e 26 anos? Porque sim, pode ser o seguinte, venham e eu os darei o green card, ou os darei legalidade no país. Porém, se você está aí de bobeira, lembre-se, amanhã você terá que pegar um rifle para nos defender. Seria isso exatamente? O que estaria, digamos assim, no subsolo desse pacote de bondades de Joe Biden? Vai saber, né? Mas que tem uma certa, digamos assim, há um certo cheiro de armação nessa história também. Podem apostar. Bem, então a lei removeria um obstáculo que impede aqueles que entram ilegalmente nos Estados Unidos de obterem green cards sem sair do país. Eles seriam, então, os novos democratas, mas eu pergunto, não seriam também os novos soldados? As buchas de canhão, por assim dizer, que os Estados Unidos, se a guerra escalar, precisarão desesperadamente para levá-los lá para o leste europeu? É só uma pergunta, né? É só uma pergunta. Última notícia. Você já ouviu falar do investigador John Cullen? John Cullen, que tem uma conta no X, descobriu que a BARDA... Você já ouviu falar da BARDA? Não. A BARDA é a sigla para uma agência do Departamento de Saúde americana chamada Autoridade Biométrica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado, BARDA. Pois é, John Cullen descobriu que a BARDA encomendou 4 milhões e 800 mil doses de vacina contra a gripe aviária. E isso chamou-lhe bastante atenção porque, segundo ele achou muito estranho, segundo ele, houve apenas 3 casos de gripe aviária nos Estados Unidos e menos de 10 casos em todo o mundo, gripe aviária em humanos. E aí ele pergunta, bem, com tão poucos casos, 3 na América e 10 em todo o resto do planeta, por que a BARDA encomendou 4 milhões e 800 mil doses de picatinha? Bem, é uma boa pergunta também, né? Hoje é o dia das perguntas. E se gostou desse vídeo, não esqueça, hein? Deixe aí o seu like. E até depois, se Deus quiser.